Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Ser Mais Leve. Já quero agradecer a todos vocês por estarem acompanhando, estarem inscritos no canal. Quem não tiver, se inscreva agora, ativa o sininho, curta, comente, compartilhe, porque aqui a gente passa muita informação para mostrar para você que a vida pode ser mais leve. Trazemos muitas informações sobre saúde mental. E hoje vamos falar sobre o AA, o Grupo de Ajuda Mútua de Alcoólicos Anônimos. Temos um convidado que vai nos explicar muitas coisas maravilhosas sobre esse grupo. Essa pessoa, eu não vou apresentá-la com o seu nome verdadeiro, por respeito à 12ª tradição do grupo de Alcoólicos Anônimos, mas vamos chamá-lo de Francisco. E já quero agradecer a todos e continuem aqui no canal para a gente dar continuidade. Olá, boa noite, Francisco. Seja Boa noite, boa bem-vindo. noite. É um prazer me encontrar aqui fazendo esse trabalho para divulgar a nossa irmandade que é Alcoólicos Anônimos. Agradecemos a oportunidade de estar aqui para fazer esse trabalho, né? O que é, primeiro, agradecer a todos que estão participando desse momento e vocês terão um aprendizado muito bom sobre Alcoólicos Anônimos. O que é Alcoólicos Anônimos? Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si forças e esperanças a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para tornar-se membro de AA é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA, não há taxas ou mensalidades, somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. AA não está ligado a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é mantermos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Eu me Perfeito. chamo Francisco, pertenço a essa irmandade há 39 anos e chegava nessa grande irmandade sem saber que alcoolismo era uma doença. E graças ao programa dos 12 Passos, eu venho mantendo a minha recuperação. Perfeito. E como é que as pessoas podem chegar, né, ter acesso ao AA, as pessoas que ainda não conhecem? Por onde é que elas podem encontrar os grupos? Eu sei que tem grupo espalhado por toda a cidade, mas como é que elas podem acessar essas informações? Pronto, o meu prático para entrar em contato com Alcoólicos Anônimos é no nosso telefone de contato, o 32 31 24 37. O nosso escritório ele funciona na rua São Paulo, número 32, sala 314, 315, expediente de segunda a sexta, de 8 a meio-dia e de 13 a 17 horas, sábado, de 8 ao meio-dia. Então, nós estamos localizados no centro de Fortaleza. Com relação à nossa irmandade, em Fortaleza, dentro do estado do Ceará, nós temos 209 grupos. Em todos os bairros de Fortaleza tem um grupo de alcoólicos anônimos. Perfeito. E para se tornar membro, a única coisa é querer parar de beber. Pergunta boa. O único requisito para tornar-se membro de AA é o sincero desejo de parar de beber. O alcoolismo não escolhe suas vítimas. Tanto faz o homem como a mulher, o preto, o branco, o rico e o pobre. Todos são tratados do mesmo jeito. A Irmandade de AA, para nós, aquela mercadoria, digamos assim, que não presta mais para a sociedade, aquela mercadoria refugada, é a melhor mercadoria para Alcoólicos Anônimos, porque nós trabalhamos com vida. Essa Irmandade, ela vem salvando muitas vidas. Hoje nós estamos dentro do estado do Ceará, caminhando para 57 anos de existência dentro do estado do Ceará. A nível de Brasil, iremos comemorar agora, dia 5 de junho, 5 de setembro, 77 anos. E agora, dia 10 de junho, o AA Mundial vai completar 90 anos de existência. A Alcoólicos Anônimos está em 190 países do mundo, mais de 60 línguas. Então, essa irmandade que deu a volta ao mundo. Uma irmandade nova, mas com bastante credibilidade. Com certeza, e que salva muitas vidas, Com né? certeza. E como é que funciona assim a organização do grupo, né? Em questão do funcionamento,
Tem grupos por toda a cidade, tem grupos por todo o país. Existe uma comunicação desses grupos? Existe algum tipo de organização, assim, como se fosse uma hierarquia, algumas secretaria, alguma coisa assim de mesmo de organização do funcionamento? Muito boa pergunta. As perguntas são tão boas, graças a Deus. Olha, eu faço parte de um grupo e o nosso grupo ele tem uma junta de serviço. Esses servidores eles são eleitos por um determinado período, 3 meses, 6 meses, servem por gratidão, não são remunerados. Então, cada grupo tem a sua junta de serviço, do coordenador ao tesoureiro. Esse coordenador é quem coordena as nossas reuniões, tem um companheiro, um servidor, que ele abre o grupo para fazer a arrumação do grupo, fazer o café, servir água aos companheiros e aos visitantes da nossa sala. Detalhe, o nosso café e nosso chá não tem nenhum tipo de remédio. É um café normal e um chá normal, sem nenhum problema. Então, nossos grupos, nós não temos hierarquia. Todos os servidores, conforme define a nossa segunda tradição, são servidores de confiança. Não tem um chefe para mandar. Nós não mandamos, não damos ordens, nós não somos senadores, apenas servidores de confiança de Alcoólicos Anônimos. Todo mundo que serve em Alcoólicos Anônimos são pessoas que tiveram problema com álcool e já estão em um processo de recuperação e abstinência. Como é que é? Pronto. O primeiro ponto para ser servidor, primeiro você tem que conhecer um grupo. Tem que chegar no grupo, se filiar. Filiar é pedir o ingresso. Que nós chamamos, recebe uma ficha amarela. Para chegar a ser servidor, ele tem um tempo de sobriedade. No mínimo, 1 ano de sobriedade para ser um patrimônio do grupo ou para ser um coordenador. Então, cada servidor, ele serve voluntariamente, sem nada de remuneração. Só tem um servidor, que é o nosso funcionário, que ele é pago pelos grupos, que é o companheiro, um funcionário que atende no nosso escritório. Então, todo membro de Alcoólicos Anônimos, ele poderá ser um servidor. Eu sou um servidor que eu já estou há 36 anos servindo a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Eu já passei por vários encargos dentro da Irmandade. Eu saí do grupo, cheguei até uma conferência. O que é a conferência? Conferência é a reunião dos representantes da área do Brasil, de todo o Brasil. Hoje, na União Federativa, nós temos 27 estados. Mas na nossa estrutura, nós temos 47 áreas. Pronto, Ceará, nós temos 2 áreas no Ceará. A área 27, que pertence aqui até Juazeiro do Norte, e a área 38, que está direcionada à região norte, no caso Sobral. Ok? E essa junta, né? Essa junta que o senhor falou é a Junab? Não. A Junab é a Junta Nacional de Alcoólicos do Brasil. Essa junta de serviço ela é do grupo. Porque a nossa estrutura ela é bem prática. Primeiro, ela tem um grupo, comitê de distrito, área, escritório e conferência. Então, o Alcoólicos é uma pirâmide invertida, né? O grupo ele está embaixo e a Junab está em cima, mas tudo começa no grupo. A base é o grupo. Todo e qualquer servidor, ele nasce no grupo. Perfeito. Tá certo? Os custódios, ele tem que passar também pelo grupo. Os custódios do alcoólico é aquele que nos representa na imprensa, escrita ou televisada. Eles fazem por nós o que nós não podemos fazer. Ele pode aparecer ao vivo, né? Para contar como ele conheceu o Alcoólicos Anônimos e falar o que é a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Muito bom. E para quem não conhece, assim, nunca foi, não sabe como é que funciona, como é que acontece o grupo? Assim, a pessoa chega, aí o que é que acontece dentro do passo a passo, digamos assim? Pronto, o que acontece? Na última segunda-feira agora, eu estava no meu grupo, quando vinha passando um visitante. Ele viu o grupo com as suas portas abertas, se aproximou de mim e perguntou se naquele dia ia acontecer reunião. Falei, hoje tem reunião aqui no grupo. Aí eu falei para ele, como você tomou conhecimento do grupo de Alcoólicos Anônimos? Aí ele disse, não, eu passo todo dia aqui e vejo essa placa do grupo. E hoje deu vontade de eu parar para assistir a reunião, porque o grupo está com suas portas abertas. Eu desejo boas-vindas a ele, ofereci água, ofereci café, comecei a conversar com ele, perguntou onde ele morava, se ele era casado, se ele era separado, e ele foi se abrindo para mim. 7 da noite começou a reunião,
Ele participou da reunião todinha, tem uma parte que ele dormiu. Eu digo, olha, é melhor você passar 2 horas aqui dormindo com a gente do que estar lá fora acordado bebendo. Aí Com ele, rapaz, certeza. com certeza. Poxa, você me deu uma experiência fabulosa. Pois é melhor você estar aqui 2 horas dormindo do que estar 2 horas lá fora acordado bebendo. E ele ficou de retornar na quarta-feira. Isso foi na segunda-feira, ficou de retornar na quarta. Mas quarta-feira não foi o grupo. Com certeza ele deve ter voltado ao nosso grupo. Então, a divulgação da Irmandade, ela tem que ser ampla. As pessoas só tomam conhecimento da existência de AA se existir um trabalho na comunidade. Eu vou até fazer aqui uma jogada aqui. Qual é o ovo mais vendido no Brasil? É o ovo de galinha. Agora, por que o ovo de galinha é mais vendido? Porque assim que a galinha termina de pôr, ela canta, corococó, corococó, ela avisou. Acabei de pôr. A pata ela não divulga quando ela põe, a perua, o capote, mas a galinha, ela avisa quando ela põe. Então, o ovo da galinha, a galinha ela faz a sua divulgação. Ela propaga que acabou de pôr. Então, por isso, o Alcoólicos Anônimos tem que ser divulgado. Por mais que a gente divulgue, mas ele se torna pouco. É verdade. Eu noto porque às vezes eu estou conversando com algumas pessoas que eu conheço, né? Não como paciente, mas grupos assim sociais. E às vezes eu falo só, não sei o que, do AA ou NA, né? Que é o de narcóticos. Aí a pessoa fica olhando assim e não sabe do que é que eu estou falando. Eu, não, é o grupo de ajuda mútua, de alcoólicos anônimos. Aí quando eu falo alcoólicos anônimos, a pessoa, já ouvi falar. Mas não tem uma ideia do que de fato é e de como de fato funciona. E acho que é por isso que é tão importante a sua presença aqui hoje, para poder a gente trazer mais informações para as pessoas, né? Olha, eu lembro que uma vez eu fui abordar um amigo meu para ir para Alcoólicos Anônimos. Ele, vamos para o pessoal tem assim, não tem uma boa imagem do que é Alcoólicos Anônimos. Eles pensam que a AA é para aquela pessoa que perdeu família, Uhum. que perdeu emprego. Não. Toda pessoa que bebe, ele um dia pode se tornar alcoólatra. Aí eu fui abordar um amigo meu, vamos pro ar. Sabe qual foi a resposta dele? Aí é pro ar já álcool. Eu digo, rapaz, você além de besta, é analfabeto, que haja com H. Então as pessoas têm um preconceito, o que é o Alcoólicos Anônimos. Eu lembro que Alcoólicos Anônimos chegou no estado de Ceará em 1968. 27 de junho de 68. E os companheiros, eles tinham uma dificuldade com relação à abordagem. Porque ninguém tinha literatura, ninguém tinha nada. Estava começando Alcoólicos Anônimos. E eu conversando com um determinado companheiro, disse, companheiro, Francisco, uma vez eu saí do grupo central, e a reunião terminava às 10 horas da noite, e eu fiquei, os companheiros, todo dia quando terminava a reunião, eles saíam para a Praça da Estação, para a Praça do Ferreira, Praça Zé de Alencar. Eu disse, rapaz, esses companheiros estão bebendo escondido. Eu vou derrubar o jogo desses caras, saber se eles estão bebendo escondido. Terminou a reunião do grupo central, eu me escondi de trás de um poste e os copeiros saíram. E eu saí correndo atrás dos copeiros, esconde aqui, esconde ali. Para minha grande alegria é que os copeiros estavam para a praça da estação abordar os bêbados que estavam doidados na calçada. Eu pensava que os copeiros iam beber, mas eles estavam fazendo um trabalho de divulgação. Pegavam um cartãozinho, colocava no bolso da calça, colocava no bolso da camisa. Hoje ninguém pode fazer isso, dada a violência em Fortaleza. Se Sim, você for fazer isso aí, alguém pensa que está querendo roubar a pessoa. Então, na época, em 68, 69, que é essa grande dificuldade. Hoje a Irmandade, ela está um pouco divulgada, mas merece ser mais divulgada. Quem é que não conhece uma pessoa que tem um problema com bebida? verdade. Um amigo, um parente, um filho, alguém da família. Então, geralmente, numa família, tem alguém que tem problema com bebida. Você conhece alguém que tem problema com bebida? Eu estive participando de um encontro e o psiquiatra ele falou o seguinte, que na época da pandemia, o alcoolismo feminino aumentou mais do que o dos homens. E ele esclareceu. Por que que aumentou na pandemia? Porque a mulher, geralmente, ela trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Então, se ela trabalhava de segunda a sexta, ela só bebia na sexta. Se trabalhava de segunda a sábado, só bebia no sábado. Com a pandemia, ela passou a beber todo dia, porque ficou todo mundo em casa. Ela passou a beber todo dia. Por isso que o alcoolismo feminino aumentou em torno de 70% nos últimos 5 anos. Uhum. Porque o alcoolismo, ele não escolhe suas vítimas. Não escolhe. É triste.
sabe? Eu tenho um companheiro, não vou citar o nome dele, por questão de ética, para você ver o que o alcoolismo é capaz de fazer na vida do ser humano. Ele é médico, o nosso primeiro membro em A do Estado de Ceará era um companheiro que era médico, saudoso doutor Vinícius, Deus tem no bom lugar, e esse companheiro, que é médico, ele conhecia Alcoólicos Anônimos, começou a se recuperar, colocou uma clínica de recuperação aqui próximo, em Fortaleza, e passou a trabalhar com os alcoólicos, na clínica de recuperação dele. E ele estava bem, eu vibrei com o sucesso dele, que ele tinha acertado, mas como alcoolismo não tem cura, não tem cura alcoolismo. Um belo dia, eu ia saindo do escritório, e quando eu passo na Praça do Ferreira, por volta de 18h30, aí tem aquele pessoal do sopão, que vão deixar o sopão, e de frente ali o pastel Leão do Sul, que tem uma Pague Menos. Quando eu passei, que eu olhei, esse meu companheiro, que é médico, eu vi ele na sarjeta. Eu não acreditei que era ele. Eu olhei assim para ele, meu irmão, eu não acredito que isso é você. Ele disse, meu companheiro, infelizmente eu recaí, tudo que eu construí eu perdi em menos de um mês. Eu fiquei de coração partido. Eu digo, poxa, como é que um cara, numa situação dessa, um cara formado, nível superior, um médico, chegou a uma situação daquela? Imagine uma pessoa que não tem formação nenhuma. Mas o alcoolismo, mais uma vez, não escolhe suas vítimas. Dentro da Irmandade nós temos padre, Sim. nós temos médicos. O AA, ele congrega todo tipo de pessoas. Não faz distinção, mas todos são tratados iguais. O AA é o único local que você vê um general servindo café a um soldado, que é o contrário. O soldado tem que servir café ao superior. E no AA a gente depara com militares que são superiores, coronel, general, capitão, sargento, que eles servem café a um soldado. Então essa irmandade é uma irmandade fantástica, sabe? Eu amo Alcoólicos Anônimos. Minha esposa está aqui, ela sabe que eu sou alucinado por Alcoólicos Anônimos, sabe? Porque foi essa irmandade que salvou a minha vida, vem dando quantidade da minha recuperação. Sinceramente falando, hoje eu estou vivendo de graça. Graças a Alcoólicos Anônimos e ao meu Deus superior na concepção é Deus. Perfeito. E falando da sua experiência assim, em relação ao grupo, né? Como é que você percebe que a sua vivência, a sua experiência de vida, a sensação que você tem de entender que isso ajuda a vida de outras pessoas que hoje se encontram de um jeito que você esteve há mais de 30 anos atrás? Olha, o nosso cofundador, ele tem uma passagem no Levar Adiante, que ele diz, eu volto às salas de AA para me alimentar com o sangue novo. O sangue novo é quem está chegando, o recém-chegado. Sempre que nós voltamos aos nossos grupos, é com o intuito de dar continuidade à nossa recuperação e acolher aquele que está chegando. Nós temos um trecho na nossa literatura, um termo de responsabilidade, que ele diz, eu sou responsável. Onde qualquer um, seja onde for, estender a mão pedindo ajuda, eu quero que a mão de AA esteja sempre ali. E por isso eu sou responsável. Esse termo de responsabilidade é um juramento que nós fazemos como o profissional da área da saúde ele faz, como o militar ele faz. O militar ele jura a bandeira, como eu jurei bandeira, né? Então, esse termo de responsabilidade é o nosso juramento. Se eu ver alguém na rua com problema de alcoolismo, está embriagado, se ele me pedir ajuda, com certeza eu tenho que ajudar. Dentro desse trecho, há 11 anos atrás, eu fui me confessar. Eu estava com 30 anos que eu não me confessava. E eu fui até determinada igreja no centro de Fortaleza, e quando eu passava de frente à igreja,
volta de 1h, 1h10, estava fechada a igreja. Eu fui até um determinado local. Quando eu voltei, aí a igreja já estava aberta. Quando eu passei 1h10, tinha na faixa de umas 15, 20 pessoas. Quando eu voltei, tinha para mais de 100. Nossa. Aí eu entrei na fila para poder me confessar. Eu fiquei lá no final da igreja, lá no final. Aí uma senhora, já de idade, ela atravessou a igreja todinha. Aí foi lá onde eu estava. Aí ela disse, moço, boa tarde. Eu digo, boa tarde. O senhor pode entrar com a cruz no ato penitenciário? Eu digo, sim, senhora, eu posso. Mas, quando ela mandou eu pegar essa cruz, a cruz uns 2 metros de altura, quando eu coloquei a cruz aqui no meu ombro, quase que eu me arrebentava aqui o ombro. A cruz pesava mais de 100 quilos. E ela disse, sempre devagarinho. Eu fui de passo bem devagarinho, devagarinho. Aí cheguei até o altar. Aí eu coloquei a cruz. Quando eu coloquei a cruz, que eu voltei para o meu lugar, aí eu passei a fazer o inventário. Eu digo, poxa, essa senhora passou a igreja todinha, veio para o final da fila me chamar. Tinha pessoas mais novas do que eu. O que ele pegou lá no começo da fila? Aí eu cheguei à seguinte conclusão. Foi Deus que mandou aquela senhora me escolher. Porque eu estava com 30 anos que eu não confessava. Então quem tinha mais pecado naquele momento era eu. Aí chegou a minha vez de eu me confessar. Quando chegou a minha vez de eu confessar, aí tinha um freio. Barbichinha, ele de cabeça baixa, aqui assim, todo se tremendo aqui assim, dada a idade. Aí ele, irmão, o que te trouxe aqui? Aí eu estava falando de frente a um religioso. Eu não podia mentir, fui me confessar. Para que mentir? Colocar uma mentira em cima de outra mentira, né? Aí essa parte do ar que eu vou chegar. Às vezes eu me emociono nesse momento. Aí ele disse, irmão, o que te trouxe aqui? Eu disse, reverendo, o que me trouxe aqui eu vim confessar. Eu estou com 30 anos que não confesso. Ele estava de cabeça baixa, quando eu falei, estou com 30 anos, ele levantou assim a vista. Como é que é, irmão? Tu está com 30 anos e não confessa? Eu digo, sim, senhor. Aí ele baixou a cabeça. E o que você tem feito de boa durante esses 30 anos? Aí eu não podia, mais uma vez, eu não podia mentir. Eu disse, reverendo, eu faço parte de uma irmandade, que essa irmandade, ela salva a vida. Aí ele levantou a vista e disse, que irmandade é essa que você participa? Eu digo, participo de Alcoólicos Anônimos. Ele olhou para mim, aí disse, eu conheço a irmandade de vocês. Uma irmandade séria, uma irmandade que salva a vida, recupera as pessoas, e eu conheço, vocês têm credibilidade. Irmão, eu posso te fazer um pedido? Eu digo, sim, senhor. Aí, eu vou segurar aqui para não chorar. Aí eu digo, pode fazer. Aí ele olhou para mim e disse, aonde você vê o irmão seu pedindo ajuda, estenda a tua mão. Leve esse teu irmão para a sala de Alcoólicos Anônimos. E digo, com certeza. E aquele momento ali, quando ele falou isso para mim, eu vi o tamanho e a responsabilidade que tem essa Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Que realmente é uma irmandade que funciona. E dessa irmandade, que está caminhando para 90 anos, esse ano, agora 10 de junho, a gente completa 90 anos, a gente vem recuperando a nível de mundo para mais de 2 milhões de pessoas, entre homens e mulheres. Todo aquele ou aquela que chega em AA, ela passa a ter uma nova modalidade de vida. Porque o programa de Alcoólicos Anônimos está baseado nos 12 passos, que é para recuperação. Quando eu cheguei em AA, eu não sabia que alcoolismo era a doença. Mas na minha primeira reunião que eu assisti, nasceu dentro de mim a vontade de parar de beber. Foi quando eu olhei para o primeiro passo e eu tive que admitir a minha impotência perante o álcool. Eu tive que admitir que eu perdi o domínio sobre a minha própria vida. Então, esse primeiro passo, eu encaixei ele de primeira, porque o primeiro passo é o primeiro passo.
Todos nós nascemos e um dia fomos dar o primeiro passo. Vamos dar o primeiro passo, as mães, os avós, e o meu filhinho já deu o primeiro passo. É uma alegria. Quem foi que não caiu quando foi dar o primeiro passo? Uhum. Alcoólicos Anônimos tem os membros, alguns têm as suas recaídas. A recaída ela não faz parte do programa, ela faz parte da doença. Eu, graças a Deus, vou fazer agora 39 anos de Alcoólicos Anônimos, eu nunca tive uma recaída. Agora, por quê? Será que eu sou melhor do que o fulano? Não. É porque eu faço um programa sério. É um programa de renúncia. Comprometimento. Comprometimento, é gratidão. A minha vida está em jogo. Sim. Você brincar com alcoolismo é roleta russa. Principalmente nos dias de hoje. Então, essa é a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Maravilha. E como o nome diz, né, que é Anônimos, porém, existe a possibilidade de uma pessoa que tem curiosidade, mas que talvez ela ainda não se reconheça como alcoolista, ou talvez ela não seja, mas tem um familiar que seja, ela queira conhecer, ela queira entender. Existe a possibilidade de essa pessoa assistir a alguma reunião? Olha, muito boa a sua pergunta. Muitas vezes, o homem, ele tem a barreira, que eu não sou alcoólatra. Uhum. A mulher, meu filho, vamos para a reunião. Não, eu não sou alcoólatra. Ele pode até chegar ao caso de se separar. Muitas vezes, eu conheço o caso de esposos de companheiros que ela foi para a reunião de Alcoólicos Anônimos e quando ela voltou, ele perguntou, você foi para onde? Rapaz, eu fui ali. E se você quiser ir comigo amanhã, eu lhe levo. Aí, nesse momento, ele fica curioso de saber para onde ela foi. E no dia seguinte, ela leva até a reunião de AA. Tem aquelas mulheres, né, que não têm problema com bebida, porque o alcoolismo é a doença da família. Sim. Atinge o filho, a filha, o gato, o papagaio, o cachorro, atinge todo mundo. Então tem um grupo de Al-Anon, para as pessoas, as esposas dos alcoólatras que não têm problema com bebida. Ela participando do Al-Anon vai ajudar ele na recuperação em Alcoólicos Anônimos. Graças a Deus, eu cheguei novo e solteiro em Alcoólicos Anônimos. Graças a Deus, esse programa. Então, toda e qualquer pessoa que queira conhecer Alcoólicos Anônimos, à vontade. Lá você será bem acolhida, vão simplesmente lhe acolher, lhe oferecer uma água, oferecer um café e deixa a pessoa à vontade. Quando ela sai da reunião, a gente tem uma literaturazinha, um folheto chamado Você Deve Procurar o AA. Esse folheto aqui, ele tem 12 perguntas que só a pessoa que tem problema com bebida pode responder. A primeira pergunta é uma pergunta-chave. Olha, uma pergunta que incomoda qualquer pessoa que tenha problema com bebida. Essas perguntas é para a pessoa se reconhecer com o problema. Pronto, eu vou já ler aqui as 12 perguntas, que é interessante. Perfeito. Uma pergunta que incomoda qualquer pessoa que bebe. Você bebe por quê? Quantas vezes a minha saudosa mãe, que Deus tem no meu lugar, me fez essa pergunta. Meu filho, você é um menino tão novo, bem empregado, ganha bem, tão bonito. Eu era mais bonito do que hoje, né? Na época, há 38 anos atrás, 40 anos atrás. Por que é que você bebe tanto? Eu não tinha resposta. O que era que eu dizia para minha mãe? Não, eu bebi porque briguei com a namorada, que o meu Fortaleza perdeu, que o meu Fortaleza ganhou, porque vai chover, que o cachorro latiu, tive problema no local de trabalho. E não era uma resposta verdadeira. Eu vim descobrir e conhecer essa resposta quando eu cheguei em AA. Eu bebia porque eu sou um doente. Não é porque o Fortaleza perdia, que ele quando ainda perdeu terça-feira, nem bebi. Perdeu terça-feira agora, né? Perdeu para o Ceará no sábado, nem bebi. Então eu bebia porque eu era um doente.
Aí descobri e falei para minha mãe, mamãe, eu bebo porque eu sou um doente. Eu não sou um safado, eu não sou um desordeiro, eu não sou um forasteiro. Eu bebo porque eu sou um doente. Aí nós temos 12 perguntas. A primeira pergunta, ela diz, eu fiz muito isso aqui, já tentou parar de beber por uma semana ou mais, mas só conseguiu por alguns dias? Quantas promessas eu fiz? Hoje eu não bebo. Eu lembro que uns porre que eu tomava, quando eu chegava de manhã no trabalho, uma ressaca danada, às vezes, muitas vezes embriagado. Aí eu, embriagado, pagando, rapaz, hoje eu não bebo mais. Só bebi agora no carnaval. Quando era 4 horas da tarde que eu saía do trabalho, eu ia tomar um porre. Não estava com 10 horas que eu falei, eu não bebia mais. Só ia beber no carnaval, eu não conseguia. Fazia juras de não beber, beber só no carnaval, Semana Santa, e acabava bebendo. A segunda, gostaria que as pessoas não se intrometessem na sua vida e passassem de falar o que você deve fazer com relação a essa bebida? Primeira, vem logo na defensiva. Rapaz, por que você bebe tanto? Para de beber. Eu não bebo às suas custas. O dinheiro é meu, eu bebo da hora que eu quiser. Quem foi que nunca passou para dizer essa resposta? Você está se incomodando com as bebidas? Eu bebo as minhas custas. A terceira pergunta, eu fiz muito isso aqui. Já mudou de tipo de bebida na esperança de que isso iria impedi-lo de ficar bêbado? É besteira. Mudava da cerveja para cachaça, embriagava do mesmo jeito. Mudava da cachaça por rumontila, me embriagava também. Eu lembro que eu estava no interior e o companheiro fazia a seguinte comparação. Vem um bêbado e um cachorro. O bêbado que vem é o médico da cidade. Ele é renomado dentro da cidade. Todo mundo conhece esse médico. Aí vem esse médico renomado da cidade e um cachorro. O que é que a pessoa diz? Lá vem um bêbado e um cachorro. Aí eu disse, não, rapaz, é o doutor falando assim, não, você é um bêbado. Se o padre da cidade vir embriagado, vir um padre, um bêbado e um jumento, aí ele diz, rapaz, lá vem um bêbado, um jumento e um cachorro. Não, acha ali é o prefeito. Não, ele é um bêbado. Então ele perde a sua denominação. O bêbado é sempre um bêbado. Aí eu tentei mudar de bebida. O mesmo porre da cachaça, a mesma embriaguez, a mesma do uísque. Eu ficava chateado quando eu estava bebendo cerveja, me saía, vem, ó, cachaça, cerveja. Eu não bebi cachaça, não. Eu bebi for cerveja. Mas qual a diferença que faz? Do bêbado que toma cerveja, cachaça, uísque, a vodka ou rum. É o mesmo bêbado. E eu passei por isso. A quarta pergunta, tomou algum trago pela manhã nos últimos 12 meses? Ei. Qual alcoólatra nativa que durante os últimos 12 meses não tomou um trago pela manhã? Eu perdi, foi as contas. Eu chegava de frente ao local onde eu trabalhava, em frente tinha um bar. Eu olhava assim para o local do trabalho, pedia uma cana para poder entrar. Muitas vezes, no intervalo do almoço, eu deixava de almoçar para vir beber. Voltava 1 hora da tarde já cambaleando. E no bolso da minha calça não faltava cravo, não faltava pipa. Porque eu aprendi uma mania lá no bar, o seguinte, rapaz, para você tirar o mau hálito da bebida, bota 2 caroços de cravo na boca, bota um pipa. Eu cheguei a comer papel de embrulho, dizia que tirava o hálito da bebida. Tudo isso é coisa de bêbado. E outra coisa, lá no bar, você encontra a solução para todos os seus problemas, menos para o alcoolismo. Rapaz, para você não se embriagar tão rápido, toma uma colher de manteiga em jejum. Quantas vezes eu tomei colher de manteiga e acabava me embriagando? Toma uma colher de óleo de riso para poder não beber. Tá ruim da barriga? Toma um chá de goma. Então no balcão lá no bar você encontra solução para tudo. Só não encontra solução para o seu alcoolismo. A quinta pergunta. Você inveja as pessoas que podem beber sem criar problema? E eu me invejava.
Rapaz, por que fulano de tal bebe e não se embriaga? Eu com 3 canas me embriago e boto meus bonecos? É uma pergunta que mexe com a pessoa que tem problema com Verdade, bebida. é A verdade. sexta pergunta. Você teve problema relacionado com sua maneira de beber nos últimos 12 meses? Ah, rapaz, como eu tive. Não foi. Toda semana eu tinha problema com as minhas bebidas. Toda semana. Quantas vezes eu fui chamado a atenção pelo meu chefe imediato, pelo meu superior. Eles tentaram me ajudar para me deixar de beber. Porque lá fora é deixar, não vai parar de beber. Quantas vezes tentaram me ajudar? Porque 3 coisas eu digo. Cadeia não faz a pessoa parar de beber. P não faz parar de beber. Desprezo não faz parar de beber. Além, quando falam em desprezo, faz mais de 40 anos, mais ou menos na época 10 de fevereiro, março, lá em casa tinha um cachorro chamado Ralph. E esse cachorro Ralph era os bem-querer do pessoal lá de casa. Né? E eu, minha mãe, meu filho da minha mãe, eu estava. Esse chão que foi feito para a gente pisar, quantas vezes eu dormi no chão? Eu estava capotado assim no canto da parede. O tempo fez só nublar para poder chover. Aí minha mãe disse: Miguel, bota o Ralph para dentro que vai chover. E o menino, meu irmão pegou o cachorro, botou o cachorro para dentro, e eu, filho, ser humano, bêbado, minha mãe não mandou me colocar para dentro. Se eu quis me levantar, começou a chover, eu tive que me levantar. Não tinha morrido afogado. E o cachorro tinha mais moral do que eu. Olha que ponto eu cheguei, eu perdi o moral para um cachorro. Eu, como ser humano, aí minha mãe mandou colocar o cachorro para dentro de casa. Eu fiquei lá. Para morrer afogado, eu tive que me levantar. A sétima pergunta. Sua maneira de beber já causou problema em seu lar? Se a pessoa faz uma baita uma reflexão, né? Esse problema no lar não é você bater na esposa, bater nos filhos, não. Só em você sair de casa na sexta-feira, dia de seu pagamento, e a mulher diz, meu filho, você vem para casa cedo hoje para fazer a feira? Se Deus quiser, meu filho, eu venho. Ele vai chegar no outro dia. Aí a mulherzinha fica lá esperando o marido, né? Ficou de vir mais cedo para ir no mercantil, fazer a sua feira, aquele negócio todo. E o filho, mamãe, cadê o papai? Cadê o papai? E chegar no outro dia, ainda chega liso. Sim, Aí é complicado. Então, o dano que ele causa no lar, não é para ele bater, não. Muitas vezes, o desprezo, a fome passa por isso. Compadre, isso aqui. Bater isso é outra coisa. É violência. A oitava pergunta. Tentou conseguir doses extras de bebida em festa onde as quantidades eram limitadas? Quantas vezes eu fiz isso? Para em aniversário, saber que ia faltar bebida e eu tinha que, opa, pegar só um copo, pegava logo 2, tentando tirar proveito. Isso aconteceu comigo. É uma pergunta que você tem que ser realista na sua resposta. A nona pergunta. Você diz a si mesmo que pode parar de beber quando quiser, mesmo sabendo que fica bêbado sem querer? Quantas vezes eu fiz essa promessa e nunca cumpri? Hoje eu não bebo, hoje eu não bebo, e mais tarde estava completamente embriagado. A décima pergunta, essa aqui é como a minha esposa diz: não falte ao trabalho segunda e nem sexta. Você pode faltar de terça a quinta. Faltou segunda, é cachaça. Faltou sexta, é cachaça. A décima pergunta fala: faltou o serviço ou a escola por causa da bebida? Quantas esposas são obrigadas pelo seu marido na segunda-feira, ele obriga ela a ligar para o patrão dele, dizer que ele não vai trabalhar porque ele está doente. Eu nunca vi alcoólatra comer tanta carne de porco no final de semana. Porque na segunda-feira só o que faz mal é a carne de porco. Porque é a cachaça. É a carne de porco. Meu pai, fulano então não vai trabalhar porque ele comeu carne de porco.
Rapaz, onde é que esse cara arruma tanto porco para matar final de semana, rapaz? A cachaça nunca faz mal, a cerveja nunca faz mal, sempre é a carne de porco. Eu passei por essa aí também. Deu dizer para o meu superior que eu tinha comido carne de porco e não foi nada de carne de porco, foi cachaça. Mas o próprio alcoólatra ele não quer assumir a sua condição de alcoólatra. A 11ª, já teve apagamentos durante uma bebedeira? Essa parte aqui é interessante. Eu, quando comecei a beber, em 78, com 22 anos de idade, eu não sabia que alcoolismo era doença. Nos 3 primeiros meses, essa é a fase do alcoólatra, do alcoolismo propriamente dito. Nos 3 primeiros meses, eu não sentia ressaca. Por quê? Mente sadia, organismo forte. Não tinha como sentir ressaca. Depois de 3 meses, aí eu já passei a sentir ressaca. A ressaca física, a ressaca moral, a ressaca financeira. Mas eu sabia como curar ou curtir uma ressaca física, tomando um caldo. A ressaca financeira passava uma semana, um mês, eu recuperava. Mas a ressaca moral eu vou levar para a sepultura, não tem como me livrar dessa ressaca moral. Aqui fala do apagamento. Terceira fase do alcoolismo, o apagamento. Aquilo que você faz hoje embriagado e amanhã você não lembra. Eu sabia que eu tinha começado a beber no bairro onde eu moro, ia até outro bairro, vinha para casa e não sabia como tinha chegado em casa. A minha mente começava a me cobrar como eu cheguei em casa. Quem me trouxe? Eu lembro que eu saí, comecei a beber de canto fulano e tal, fui a determinado local. E de lá, para onde eu fui? Com quem eu fui? E quem estiver nessa situação do apagamento, é bom parar. Hoje, nós temos pessoas pagando um preço alto no presídio por ter matado um amigo ou um parente embriagado. A princípio, não sai para se beber com o inimigo. Sai para beber com o amigo. E como é que o amigo tira a vida do outro? Uma coisa que ninguém consegue entender. Então, hoje tem pessoas pagando um preço alto por ter matado alguém completamente embriagado. E naquele momento que um repórter está na porta de uma delegacia, ou no momento do crime, que ele vai fazer essa pergunta ao agressor, a pessoa que cometeu o crime, se ele disser que não lembra, você pode ter certeza que ele não lembra. Rapaz, um caso que aconteceu comigo, um apagamento violento. Eu comecei a beber em Fortaleza, mais precisamente lá no João 23, isso um dia de sexta-feira. Sábado, meu dia, eu fui acordar em Quixeramobim. Eu não tenho nenhum parente em Quixeramobim, rapaz. Agora, como é que eu chego daqui Quixeramobim? Eu não sei. Eu poderia ter matado alguém, ter cometido algum crime, uma desordem violenta, estar preso e sem saber, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu cheguei na fase do apagamento. Já no final do meu alcoolismo, os apagamentos eram constantes. Eu tenho uma experiência, ainda segunda-feira, eu contei no grupo, eu vinha completamente embriagado em abril de 84, lá da Vila Manuel Sátiro. E quando eu chego na Cacilda Beck, já no João 23, de longe eu vi um vulto, quase 12 horas da noite, e chovendo. E eu vi aquele vulto balançando assim, e eu me aproximando. Cheguei, era uma senhora com 3 crianças. Uma no braço, outra no lado esquerdo e outra no lado direito. Não tinha como a mulher correr. Chovendo, com 3 meninos, ela quer correr. Sim. Aí eu me aproximei dela. O que é que a senhora está fazendo na hora dessa aqui? Ela disse, meu senhor, é porque esse meu filho aqui está doente e eu vou levar para tia Júlia. Eu só fui essa vez no tia Júlia. Eu peguei essa mulher, eu digo, olha, eu vou levar a senhora até o tia Júlia. Eu vou levar a senhora,
vou dizer que a senhora é minha esposa. Claro, se a mulher é minha esposa, os meninos tinham que ser meu, né? Os três, né? Aí levei elas nesse tia Júlia. Quando eu chego no tia Júlia, aí tinha uma recepcionista. Estava todo mundo dormindo. Isso em 84. Aí eu cheguei, dei uma mãozada assim em cima da mesa lá. Acordei, eu quero atendimento do meu filho. E na época eu estava na ativa, aquele negócio todo. Aí acordou a enfermeira, a médica, acordou todo mundo, foram atender essa minha mulher com esse meu filho. E eu fiquei esperando no táxi. Não demorou meia hora, a mulher veio embora. Eu fui deixar essa mulher em casa. Eu não sei onde é que mora essa mulher. Já faz 41 anos. Então podia ter feito uma besteira com essa mulher. Uhum. E eu, Francisco, tu foi preso por quê? Rapaz, eu não sei. Então foi um apagamento violento esse aí. Sim. Aí, a 12ª pergunta. Já pensou que a sua vida poderia ser melhor se você não bebesse? Quando a pessoa está bebendo, ele não quer saber de melhorar, não. Ele quer beber. Verdade. Ele quer beber. Você só vai saber desfrutar, você viver sem a bebida, depois que você consegue parar de beber no ar. Depois que eu cheguei no ar, que eu realmente eu reconheci o tamanho da minha derrota, sabe? Que eu me conscientizei, eu digo, poxa, eu tenho que ficar por aqui. E eu respondi essas 12 perguntas depois que eu ingressei no ar. Porque no dia que eu ingressei, eu cheguei completamente desnorteado, uma embriaguez tremenda, e nesse mesmo dia eu ingressei. E me entregaram isso aqui. Eu fui responder isso no dia seguinte, quando eu cheguei em casa. Então, são 12 perguntas que somente você pode responder. Se dessas 12 perguntas você responder, se você responder 5, você já tem uma tendência de precisar de ajuda. Se você responder mais de 6, você tem que parar de imediato, porque o negócio está complicado. Já acendeu a luzinha amarela e para chegar na vermelha é questão de tempo. Então são 12 perguntas básicas que esse folheto eles nos norteia para você saber se você precisa ou não parar de beber. Perfeito. E no aspecto, assim, por exemplo, a recaída faz parte Da da doença. doença e não da recuperação, É. né? Mas se a pessoa tá ali no grupo, participando direitinho, Sim. e acontece de ter uma recaída, existe algum prazo, existe alguma para ela retornar ao grupo? Ou de imediato, se ela tiver percebido a recaída, ela já pode voltar para o grupo? Tem alguma condição? Ou basta ela mais uma vez querer e ela já ingressa novamente? Rapaz, se ele recair hoje, procure voltar o mais rápido. Porque deixar para amanhã pode ser tarde demais. Temos experiência de Verdade. companheiros que já recaíram e dizia, eu só volto depois do carnaval. Eu só volto depois do Natal. E não deu para voltar. Temos companheiros, nós temos um companheiro dentro de Fortaleza que ele teve 78 recaídas. 78 recaídas. Hoje esse companheiro está com 47 anos de sobriedade. Mas por que era que ele recaía? Ele recaía de manhã, reingressava de noite. Recaía amanhã, reingressava à noite. Ele não passava um dia fora do programa da Irmandade. Ele teve 78 recaídas. Mas um dia ele acertou. Hoje está com 47 anos. Então, se você recaiu e puder voltar amanhã, volte. É mais fácil quem tá com 1 mês, até 2 anos de sobriedade, ele recair e voltar, do que o que tem 10 anos. Porque o que recair com 10 anos, dificilmente ele volta. Sabe por quê? Porque ele já passou 10 anos envolvido dentro do programa, muitas amizades, muitas participações. Aí ele disse, poxa, eu recaí com 10 anos, o que é que os companheiros vão pensar de mim? Não tenha Entendi. vergonha. Volte. Todos serão bem-vindos no nosso meio. O índice de recaída, de 10 que ingressam, 2 recaem. Dos 2 que recaem, um volta.
A experiência que eu tenho é que quando eu ingressei em 86, numa segunda-feira, na quarta-feira eu já levei 4 amigos meus para o AA. É que a gente chama o samba dos 2 passos. Primeiro passo e 12º passo. Levei 4. Todos os 4 ingressaram. Dos 4, 3 recaíram. Um permanece sóbrio até hoje. Dos 3 que recaíram, só voltou um. Morreu sóbrio. Os outros 2, ainda eu vi um, continuam bebendo. Fator sorte. Eu não quero arriscar, não. Uhum. Eu não quero arriscar. Né? Quem eu já escapei dessa, eu não sei se eu ter outra oportunidade. Deus me deu várias oportunidades para mim poder parar de beber. Eu passei vários momentos, crises difíceis, quando eu estava no alcoolismo. Aí Deus passando a mão na minha cabeça. Ele disse, rapaz, agora eu vou te encaminhar para o ar. Aí eu não sei se eu tenho a segunda chance, então eu não quero brincar de roleta russa, não. Com alegria, na tristeza, com saúde, com doença, eu quero estar dentro do ar. Jamais, jamais quero me afastar da programação. Perfeito. Até porque realmente é uma nova maneira de viver, Com né? E certeza. que você percebe que é muito melhor, tem muito mais qualidade, né? Até porque a qualidade, digamos assim, que o álcool, a pessoa alcoolista se engana, é quando, para tirar a ressaca, ela bebe mais, né? Eu acho que ali é o único intervalozinho que ele pode se sentir bem, que é quando ele tá começando a ficar com ressaca, ele vai beber mais um pouquinho, aí ele ainda não chegou na embriaguez, então ele ainda tá ali no nível de consciência. Eu acho que a única tranquilidade que ele tem é aquela, porque de resto É, é dor e sofrimento, né? olha, com relação nós temos a sede natural dada por Deus. A sede natural está aqui, ó. Você pode estar com bastante sede. Você chega de uma caminhada, uma atividade física, você não consegue tomar mais do que um copo com água. Se você tomar o segundo, é uma raridade. Essa é a sede natural dada por Deus. A sede alcoólica é diferente. Um é pouco e 1000 não basta. Pronto. Enquanto mais você bebe, mais vontade você tem. Sim. Poxa, eu começava a beber 8 horas da noite e até 10 horas 8 da manhã e até 10 da noite, virava a noite. Eu não conseguia encher o estômago, rapaz. Que sede louca é essa? Para onde era que ia todo aquele líquido? De 8 da manhã até 10 da noite, muitas vezes até virando a noite. Eu não conseguia saciar essa sede. Mas se eu tomasse um litro de água, saciava a minha sede, que é a sede natural. A sede alcoólica, ela não se acaba. Enquanto mais você bebe, mais vontade você tem. Porque no começo você bebe 2 cervejas, você chega no nível que você quer, né? Depois de um tempo, 2 cervejas não é mais suficiente, é só para 4. E aí até que, É, né? porque a doença do alcoolismo é uma doença progressiva. Sim. Quando eu comecei a beber, na primeira vez que eu bebi, eu me embriaguei. Me apaguei, me embriaguei, me apaguei. Então eu já tinha sintoma de ser um alcoólatra. Só que eu não parei. Aí eu tentei controlar as quantidades de doses de bebida. Eu vou beber só dia de sexta-feira, 4 doses. Eu cumpri pouco tempo bebendo dia de sexta-feira, 4 doses. 4 doses não fazia mais o efeito. Aí eu digo, Franciné, me traz 1 litro de cachaça. Aí eu começava a beber 1 litro de cachaça, bebia, quando eu me embriagava, eu parava. Franciné, aguarda aí que amanhã eu volto e tomo o restante. Eu voltava no sábado, pegava o restante da cachaça que tinha sobrado da sexta-feira, tomava, pedia mais 1 litro. Aí bebia até me embriagar. Aí sobrava mais um pouquinho. Eu digo, guarda aí que amanhã eu venho. Aí eu voltava no domingo, pegava o restante que tinha sobrado de sábado, consumia, pedia mais 1 litro, acabava me embriagando. Cheguei no AA bebendo todo dia e por necessidade. Eu cheguei a esse ponto. 6 horas da manhã,
de frente ao meu local de trabalho, eu tinha que beber. Eu me tornei uma pessoa dependente de bebidas alcoólicas. Eu perdi o domínio da minha própria vida. Eu não tinha mais controle. O álcool era que mandava em mim. Agora, como é que o ser humano ele tem pensamento do que fazer, do que não fazer? E o álcool não tem sangue, não tem coração. Ele consegue te dominar, rapaz. Te leva ao chão, te leva à prisão, te leva a perder o emprego, a perder a família, a morar na rua, ir para a sarjeta, por causa de um primeiro gole. Porque o que embriaga o homem ou a mulher não é 1 litro de cachaça, não, é só o primeiro gole. Depois que eu passei a evitar o primeiro gole, nunca mais eu me embriaguei. Perfeito, Tá verdade. entendendo? O primeiro gole é o começo de tudo. É o primeiro gole que casa, né? E é o primeiro gole também que separa. Uhum. Você vai para um casamento, aquele negócio doido, champanhe, vamos brindar o casal, tá? Esse mesmo brinde aqui é o mesmo que separa. Então tudo começa no primeiro gole. Você não pode tomar o segundo sem tomar o primeiro. Ainda tem aquele que bota a do santo, né? A primeira é do santo, né? Essa é do santo. A próxima é, não, o santo não bebe cachaça, não. Né? Autoilusão. E outra coisa, eu estava participando, recentemente estava participando da reunião, e o companheiro, e é pura realidade. Quando o filho da gente nasce, né, isso é da antiguidade, vamos tomar o mijo do menino. O Sim. mijo do menino é a cachaça. Não Uhum. vai tomar a urina do menino, não. E aquilo ali é o motivo, né? Para o cara beber. Tudo se torna um motivo, Tudo né? se torna um E motivo ainda para mais poder aqui, beber. ainda mais aqui que tem a cultura, né, do É, homem, que o é. homem vai se tornar homem, aí o pai mesmo às vezes introduz o álcool na vida do menino, né? Na chupeta, né? Na mamadeira. A gente vê isso para. Ninguém vê constante, mas isso acontece. Isso acontece. Você não sabe o mal que você está causando para o seu filho. Ou a tua filha. Isso é. Ah, meu filho para ser. Tem que ser igual ao pai, tem que beber. Você não sabe o mal que você está causando Com para o seu certeza. filho. E, assim, né, ainda bem que hoje em dia as pessoas estão tendo mais acesso às informações, né? Apesar de, como a gente estava falando no começo, ainda é pouco, mas pelo menos está melhor do que antes. É, E a nossa tendência, o nosso objetivo é melhorar ainda mais, estamos aqui para isso, né? Para melhorar ainda mais a informação, mas o quanto que as pessoas realmente destruíram, né, suas vidas, seus lares, por conta do alcoolismo, né, por essa falta de controle em relação ao álcool, né? E a gente está aqui para tentar ajudar essas pessoas a mudarem a realidade, né? com certeza. Olha, o AA é uma irmandade tão gostosa. O que é que um derrotado tem para oferecer um derrotado? Porque no AA não tem ninguém, não teve ninguém no AA que tenha sido vitorioso. Todos são derrotados. O que é que um derrotado tem para ajudar outro derrotado? As experiências. É a troca de experiência, o compartilhar. Então, eu ajudo fulano, fulano me ajuda e todos se ajudam. Então, é uma irmandade que ela funciona. E mostrar que a derrota não precisa ser o fim de tudo, né? Com certeza, todos merecem a segunda chance. Quem foi que nunca errou, conforme diz o nosso sexto passo? Né? Jamais nós iremos se tornar branco como a neve. Jamais nós iremos se tornar perfeito, mas nós estamos em busca da perfeição. Perfeito só Deus. Nós continuamos em busca dessa perfeição. Perfeito só Deus. Ninguém vai deixar de tentar. Vamos tentar, quem sabe a gente possa até conseguir. Então, o alcoolismo é essa doença que ataca toda pessoa, né? Ele enfraquece os fortes e mata os fracos. É verdade. Ele pega o forte, né? Ele enfraquece. E esse mesmo que ele enfraqueceu, ele vai matar. Isso se ele não conseguir conhecer um local que ele venha parar de beber.
Não é nem diminuir. Outra coisa que nós não combatemos, né? Ah, eu só bebo cerveja sem álcool. Se é de você beber cerveja sem álcool, beba a cerveja com álcool. Você está perdendo seu tempo. Não existe cerveja sem álcool. A água eu acredito, né? O café, mas cerveja sem álcool. E tem companheiros nossos que recaíram voltando a tomar cerveja sem álcool. Porque tem muito o contexto social, né? Se tá querendo beber cerveja sem álcool, é porque quer estar junto dos amigos, nos bares. Aí Com os amigos certeza. bebem a cerveja, digamos, com álcool tradicional, É, né? Aí ele quer estar ali no meio, só que ele esquece dos três pilares aí que também é dos grupos, né? Evitar pessoas, hábitos e lugares. pronto. Então, se ele já não está evitando o hábito, já não está evitando as pessoas e não está evitando os lugares, ele recaiu no comportamento, né? Com certeza. Olha, o Alcoólicos Anônimos, nós temos os nossos 12 passos. Esse é é o caminho da recuperação. O nosso primeiro passo, ele diz o seguinte: admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Esse primeiro passo, ele tem dois momentos. O primeiro, eu admito que sou impotente perante o álcool. O segundo momento é que eu perdi o domínio sobre minha própria vida. Esse passo aqui é o único passo que o A vende à vista. Ele não parcela o primeiro passo. Ele parcela os 11. Mas Uhum. esse primeiro você tem que comprar à vista. Aquele que só faz admitir que é impotente perante o álcool e que não perdeu o domínio sobre as vidas, com certeza ele vai voltar a beber. Ele tem que admitir que é impotente perante o álcool e que perdeu o domínio sobre a sua própria vida. Eu me encaixei nisso aqui. O segundo passo de Alcoólicos Anônimos, ele diz: viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver nossa sanidade. Eu lembro, quando falo do segundo passo, eu cheguei em A louco. Eu cheguei sem fé. Cheguei sem fé. A partir do momento que eu aceitei o primeiro passo, aí ficou mais fácil eu entrar no segundo. Uhum. Que eu passei a acreditar que o poder superior, ele poderia devolver minha sanidade mental. Eu lembro, eu na ativa do álcool, alguém dizia: Francisco, você é bom, é uma pessoa excelente, mas quando tu bebe, tu não vale nada. Então, o que era que moldava o meu comportamento, que eu não valia nada? Quando eu bebia. Uhum. Então, o poder superior, ele passou a devolver minha sanidade mental. É o que nós falamos em a cirurgia espiritual. O poder superior, ele pegou o seu bisturi, abriu aqui e ela arrancou todas aquelas compulsões, aquelas vontades que eu tinha pensar em beber. Ele limpou, ele vedou com massa cola, vedou com tudo. Aquela brecha que tinha, que eu poderia voltar a beber, ele tampou. Graças a Deus. E eu tenho que voltar para agradecer a Deus. O terceiro passo ele fala: decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebemos. Às vezes eu dizia: eu mando na minha vida. Eu achava que a vida era minha. Depois que eu cheguei no alto, descobri que a vida não é minha. A vida é dele. Agora a vontade é minha. Mas mesmo assim, eu tenho que aceitar quando a minha vontade ela não é concretizada. Eu tenho que agradecer a Deus. Se ele não quis que acontecesse algo bom para mim, é porque não chegou a hora. Então eu entrego as minhas vontades aos cuidados de Deus. Agora eu entregar e não querer tomar. É.
Entregar por inteiro, né? Entregar por inteiro. Ele que vai administrar. Rapaz, você é merecedor, né? Não, você tem que lutar muito, você não merece ainda não. Rapaz, por que deu certo para fulano, deu certo para mim? É porque não chegou a minha vez. A fila é grande, estou lá no rabo da gata lá. Minha vez é chegar, é quilométrica a fila. Um dia vai chegar. Basta eu ter perseverança. O quarto passo, ele fala, fizemos minucioso, destemido inventário moral de nós mesmos. Esse inventário é o positivo e o negativo. É o ativo e o passivo. Às vezes alguém pensa que esse quarto passo é só a sujeira. Poxa, será se durante o tempo que eu vivi eu não fiz nada de bom com alguém? Eu acabei de falar a história da mulher que estava com os 3 filhos, que eu fui deixar nesse hospital lá, tia Júlia. Foi uma boa ação. Então eu não fiz algo que não prestava, não. O quarto passo é a limpeza da casa. Poxa, eu bebi 8 anos, não será em 10 anos que eu vou conseguir fazer tudo. Eu fiz tanta coisa que não lembro. E quando as coisas passam a acontecer, vai lembrando. Então, é a limpeza da casa, é o inventário. O quinto passo, admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante o ser humano, a natureza das nossas falhas. Eu falei da confissão. Sim. É a confissão. O quinto passo é a confissão. Quando eu vou à cabeceira de mesa, estou confessando perante aos companheiros a minha história. Sim. É uma confissão. E é muita coragem você, é o público ali, contar a sua história. O sexto passo, ele fala, prontificamos inteiramente a deixar que Deus removesse todo esse defeito de caráter. Aí eu falei, o branco comandante, acabei de falar, né? Branco sobre neve. Ninguém vai se tornar perfeito. Tem aqueles defeitos que, natural, né? A sede, a gula, tudo isso aí. A gula está dentro do nosso quarto passo. Eu posso melhorar. Aquele defeito que eu adquiri no bar, estalar o dedo, fazer careta, flashar a mão na boca. Ora, se eu não estou bebendo, eu não vou mais estalar o dedo, não vou mais fazer careta. Esse é fácil eu tirar. Mas aqueles que a gente já nasceu com eles, aí você pode trabalhar. Jamais vai se tornar perfeito. O sétimo passo, ele fala, humildemente rogamos a ele que ele nos livrasse de nossas imperfeições. Olha, não se fica em Alcoólicos Anônimos sem ter humildade. A humildade é admitir a sua derrota, a sua fraqueza. Recuar não é ato de covardia, é ato de humildade. Porque os que querem ser valentão estão tudo debaixo do chão. Então, se você vê uma confusão por aqui, você querer não ter medo, pode dar a volta. Recuar não é ato de covardia, é ato de humildade. Você reconheceu o seu verdadeiro tamanho. Eu não posso abrir a perna mais de 2 metros. Eu não posso. É só 80 centímetros. Eu tenho que reconhecer o meu tamanho. O oitavo passo, ele fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e dispusemos a reparar todos os danos causados. Quem de nós, ser humano, não causou algum dano? Principalmente para quem bebeu. Sim. Eu causei alguns danos quando eu bebia. Eu tenho, talvez ele nem lembre mais. Tem um primo meu que em 82 estava surgindo um partido político aí, e eu estava bebendo, ele foi lá em casa me oferecer ajuda. E ele disse, primo, eu estou me candidatando a vereador, e se eu for eleito eu vou ajudar a família. Eu olhei, eu completamente embriagado, aí eu olhei assim para ele, eu digo, primo, a melhor ajuda que você me dá, só em você não vir aqui em casa, você está me ajudando demais. Até hoje ele não foi mais lá em casa. Foi um dano que eu causei. Lá no nono passo, ele fala, fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicar-nos a outros. Talvez ele nem se lembre disso. Está com 44 anos que ele não vai lá em casa. A gente se encontra quando morre alguém da família. A gente tem que se encontrar. Aí me encontrei com ele, eu conversei com ele assim. Mas eu nunca fui pedir reparar esse dano, que eu posso causar outros danos. Talvez ele nem lembre.
Mas eu lembro que eu fiz. Aquele negócio, quem bate esquece, quem apanha lembra, né? É. Eu faço. Eu sei que eu fiz isso aí. Já me encontrei com ele diversas vezes, mas nunca fui reparar esse dano. Está tão bom assim Uhum. que se eu for reparar, poderá causar outro dano E e às se vezes, complicar. e às vezes a reparação é você não fazendo de novo. E Pronto, às vezes a reparação é você também se perdoar por ter feito pronto, aquilo, com né? Porque às certeza. vezes a outra pessoa até consegue perdoar porque viu ali a condição, né? Viu É, ali que não era você, era o álcool, é, né? Então, é. às vezes. Aí vem o nosso 10º passo. Continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nos admitimos prontamente. O 4º passo, eu faço a limpeza da casa. O 10º passo é inventário diário. Eu posso fazer de hora em hora, de meia em meia hora, de 12 em 12 horas, 20 em 24 horas, semanal, quinzenal, mensal, de ano. Mas o importante é que você faça. É bom que você faça no final do dia. Uhum. Poxa, o que foi que eu fiz hoje de bom? Isso, isso. Ah, então eu não causei dano a ninguém. É igual aqui está aqui essa sala aqui bem limpinha e tudo mais. Aqui o proprietário ele mandou pintar, fez a limpeza da sala. Aí o Francisco chega aqui, aí bota o pé ali na parede. Eu botei o pé aí manchou a parede. O que é que o dono da sala vai fazer? Ele vai pegar uma esponjazinha úmida e vai passar lá onde o Francisco deixou a mancha do tênis. Porque se ele não limpar, o João vai chegar, vai colocar do outro lado da parede, a Francisca, o Antônio vai chegar, quando eles esperar, a sala está toda suja. Por quê? Porque ele não fez a limpeza quando eu pisei na primeira vez. Uhum. É o 10º passo. Que é para estar se percebendo sempre, É, né? com certeza, sempre fazendo o inventário, né? Uhum. O 11º passo, esse passo aqui é formidável. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus na forma em que concebíamos, rogando apenas o conhecimento de Sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. Todo dia, através desse 11º passo, eu converso com Deus. Quando a gente estava aqui conversando, eu conversei com ele 2 vezes aqui, Uhum. através da oração. E pedindo que ele me desse força, sabedoria para poder fazer esse trabalho. Eu conversei com você, nem perceberam. Eu não Uhum. posso abraçar ele, tocar, né? Mas eu converso com ele através da oração, da Meditação. meditação. Perfeito. Todo dia eu falo com o poder superior. Nós temos a oração da serenidade, já estamos conseguindo graças através dessa oração da serenidade. Uma oração simples, mas muito forte. Com certeza. O nosso 12º passo, tendo experimentado o despertar espiritual, graças a esses passos, procuramos transmitir essa mensagem aos alcoólicos e praticar esse princípio em toda a nossa atividade. Esse aqui é o 12º passo, tendo despertado, o despertar espiritual, estou preparado para levar a mensagem ao alcoólico que ainda sofre. Perfeito. Eu, Francisco, levando essa mensagem. Quando eu faço essa abordagem com essa pessoa, eu levo ao grupo, aí o grupo se responsabiliza para transmitir a mensagem ao alcoólatra que ainda sofre. Então, eu falei agora dos 12 passos, dá uma rápida pincelada aqui nas 12 tradições, não temos tempo ainda? Foi bem rapidinho. E rapidinho. As 12, pronto, eu vou falar aqui da primeira tradição, o nosso bem-estar comum deve estar em primeiro lugar, e a recuperação individual depende da unidade diária. Sem unidade, não vamos para lugar nenhum. Uhum. Então, a unidade é o fator primordial da nossa irmandade. Para nosso propósito de grupo, há somente uma autoridade suprema, um Deus amantíssimo. Não existem diretores, mandatários em ar. O poder superior é quem comanda todas as ações. A terceira tradição, o único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. É o que eu falei anteriormente. A quarta tradição, cada grupo deve ser autônomo, salvo assuntos que digam respeito a outros grupos ou a em seu conjunto.
Então, cada grupo tem a sua autonomia. A quinta tradição, cada grupo é animado por um propósito: transmitir a mensagem ao alcoólico que ainda sofre. Esse é o propósito de todo e qualquer Perfeito. grupo de AA. A sexta tradição, nenhum grupo de AA deverá jamais emprestar um nome de AA, endossar ou financiar qualquer sociedade ou empreendimento alheio à Irmandade, a fim de que problema de dinheiro, propriedade e prestígio não nos afaste do nosso objetivo mundial. Esse trabalho que estamos fazendo aqui, nós estamos cooperando, fazendo um trabalho de cooperação. Aí vem essa sétima tradição. Todos os grupos de AA deverão ser totalmente autossuficientes, rejeitando quaisquer doações de fora. Alcoólicos Anônimos, nós não somos orgulhosos. Nós não recebemos contribuição de fora, de governo federal, estadual, municipal, de empresas públicas ou privadas. Nós nos mantemos através das nossas próprias contribuições. A Alcoólicos deve se manter sempre não profissional, embora o nosso centro de serviço possam contratar funcionário especializado. É o que nós temos lá no nosso escritório, um funcionário para poder nos atender. A nona tradição, a como tal jamais deverá ser organizado. Podemos, porém, criar, junto ao comitê de serviço, diretamente responsável perante aqueles a quem presta serviço. Junto de serviço dos grupos, escritório, área, Junaab e conferência. A décima tradição, a A não opina sobre questões alheias. Portanto, o nome de A jamais deverá aparecer em controvérsia pública. Nós procuramos manter essa décima tradição. A 11ª, nossa política de relações públicas baseia-se na atração em vez da promoção. Prezamos sempre manter o anonimato pessoal na imprensa, rádio e filmes. Então, a não é promoção, e sim atração. E a 12ª foi quando nós começamos o nosso bate-papo aqui, que diz: o anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre da necessidade de colocar os princípios acima das personalidades. Perfeito. Então, são as nossas duas tradições de Alcoólicos Anônimos. E é um programa muito bonito. Com certeza. Né? 1 hora é pouco para a gente falar sobre Alcoólicos Anônimos. Temos que conversar e colocar à disposição outra oportunidade. Só contactar que a gente está aqui para fazer esse trabalho. A gente pode até trazer outro companheiro para a gente fazer aqui uma dobradinha, sem nenhum problema. É só agendar que a gente vem aqui. Perfeito. Ok? Perfeito. Então, muitíssimo obrigado, Francisco. Francisco. Né, pela sua presença, pela sua disponibilidade, né, por estar aqui hoje falando sobre a AA, como você está dizendo, né, 1 hora é pouco. Com Né, certeza. para falar sobre o quão grande e rico é, de fato, o grupo de ajuda mútua do AA. Né? Então, muito obrigada, viu? Com certeza. E mais uma vez deixamos nosso telefone de contato do nosso escritório. 85 é o prefixo, né? O código 231-2437. Rua São Paulo, número 32, sala 314, 315. Muito obrigado, estamos à inteira disposição. Obrigada. Show de bola. E eu agradeço a você que assistiu esse episódio e encaminhe esse episódio, né, para as pessoas que você acredita que precisa assistir, que precisa dessas informações tão importantes e tão valiosas sobre o AA, que é um grupo de ajuda mútua que está aí realmente de portas abertas esperando você que tem problema com álcool, né? Então envie para familiares, amigos, conhecidos, para quem quer que seja que esteja precisando dessas informações tão preciosas. Agradeço a todos vocês por a audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentem, né, o que é que vocês acharam e compartilhem esse vídeo. Até a próxima!